Bem-aventurados os pobres, ai de vós, ricos. Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus deste sexto domingo do tempo comum, dia 13 de fevereiro de 2022. Domingo passado, nós, às margens do lago de Genezaré, saímos da missa assim, cheios de admiração, cheios de espanto, por causa de uma pesca maravilhosa, uma pesca abundante, que as redes quase estavam prestes a se romperem e as barcas quase a afundarem. Pois é, foi assim que terminou, de modo surpreendente, uma surpreendente alegria, uma das muitas noites escuras e decepcionantes passada em claro, uma noite difícil, que é uma imagem das nossas dificuldades também, dos períodos sombrios pelos quais passamos, marcados pela doença, pela solidão, pela dor, pelo abandono, quando não conseguimos nada, não conseguimos nada. São noites como aquelas em que a gente grita, meu Deus, por que me abandonastes? Pois é, quantas vezes também nós não lançamos as redes sem conseguir nada? Quantas vezes também nós não lançamos e não conseguimos absolutamente alcançar nada, atingir nada, a não ser decepção, a não ser o pecado, a morte, a doença, a dor, o cansaço. Pouco depois, então, deste episódio que nós percebemos lá nas margens do lago de Genezaré, de domingo passado, hoje nós somos convidados a acompanhar Jesus na planície daquela montanha que ele desceu com os 12 e de onde, ainda na posição de mestre, que ele havia adotado lá no lago de Genezaré, ao sentar-se na barca de Pedro, ainda nessa posição, agora ele na montanha, na planície da montanha, proclama algo que a gente poderia dizer que é o decálogo da felicidade. É o evangelho das bem-aventuranças, no qual, de acordo com o termo bem-aventurado, aí está contido o segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? Aqui em Lucas, diferente de Mateus, Mateus começa o sermão da montanha com Jesus lá, no alto, dando as bem-aventuranças, mas Lucas coloca esse texto na planície, no lugar plano, porque quer significar que Deus desce entre os homens, mergulha na multidão dos famintos e sedentos da verdade e ali lhes oferece a sua palavra. Esta palavra é palavra de vida, como a do capítulo 15, versículo 4 do livro do Deuteronômio, em que Deus expressa o seu desejo para a humanidade quando diz assim, abre aspas, assim não deverá haver pobre, necessitado algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Esta é a vontade de Deus explícita, expressa lá no Deuteronômio e que depois vai encontrar a sua realização nos Atos dos Apóstolos, onde o autor dos Atos dos Apóstolos escreve que a comunidade cristã primitiva dava testemunho da ressurreição de Cristo. Como é que era a expressão desse testemunho? Porque nenhum dentre eles passava necessidade. Era tudo em comum. E isso deixa muito claro que é porque os pobres são infelizes, que é dever da comunidade cristã tirá-los dessa condição de pobreza e de miséria. Na verdade, nós encontramos as bem-aventuranças em duas versões. Uma em Mateus, que apresenta os 8 bem-aventuranças. Lá Jesus se dirige àqueles que devem escolher estar nessa condição. E para isso, Jesus fala dos pobres em espírito, por causa da força interior que tem. A segunda versão é esta que vamos apresentar, deste sexto domingo do tempo comum, é a versão das bem-aventuranças que está em Lucas, como nós vamos ler aqui em Lucas 6, 17, de 20 a 26. Lucas 6, versículo 17 e depois de 20 a 26. E nessa versão de Lucas, a pobreza é uma condição já alcançada por esses discípulos, é uma escolha
desses discípulos em nome da liberdade para seguir Jesus. Portanto, é importantíssimo compreender que Jesus nunca proclamou que os pobres são felizes, esses pobres que a sociedade empobreceu através da injustiça, da ganância, da exploração, da corrupção. Nada disso. Os pobres felizes, para Jesus, são aqueles que, livre e voluntariamente, entraram numa dinâmica, numa condição, e não são felizes porque são pobres, mas são felizes por causa da resposta de Deus à sua escolha em serem totalmente pobres em espírito. Pois bem, é fundamental que isso seja bem compreendido para que a gente não corra o risco de naturalizar, né, a pobreza, a fome, a miséria, a exploração, a falta de condições básicas de moradia, de saúde, de educação, nada disso, não é disso que se trata. Então, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus, de Jesus. Portanto, Jesus se refere àqueles que fizeram esta escolha. E aqui nós temos que voltar lá no final da mensagem do Evangelho de domingo passado nas margens do lago de Genezaré, quando Lucas encerra aquela cena afirmando assim: os discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. Fizeram a escolha para serem livres, para viver nessa liberdade, para que nada os possuísse, de modo que pudessem dar uma resposta a Deus. E Deus responde a eles. É por isso, então, que eles são plenamente felizes. Mas essa não é uma condição estática, acabada, ao contrário. É uma condição sempre dinâmica, uma escolha que precisará se renovar sempre, inclusive desses mesmos discípulos que tinham deixado tudo para seguir Jesus. É preciso, sobretudo, saber disso e crer que, porque vosso é o reino de Deus, como Jesus disse, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus, isso é o mesmo que dizer que, fique tranquilo, Deus cuida de quem faz essa opção. O reino de Deus é o reino que Jesus veio inaugurar, é uma sociedade nova, alternativa, que, ao invés de acumular para si, a pessoa partilha generosamente com os outros. E quem faz isso encontra a resposta da parte de Deus, que Deus cuida da pessoa. E quanto aos elementos negativos que também fazem parte dessa escolha, não é um mar de rosas quando a gente escolhe dar essa resposta, são as necessidades, a perseguição, a fome, a sede, as aflições, o choro e as lágrimas, por exemplo, são neutralizados pela ação do Pai que cuida nesses momentos difíceis de desolação, né, até de abandono. É por isso que Jesus adverte dizendo assim: felizes vós quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem e insultarem e desprezarem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Felizes nessa hora. Qual é o motivo de toda essa perseguição? O motivo é que essa felicidade, a felicidade dessa pobreza, torna a pessoa totalmente livre. Então, ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que a perseguição é por causa do Filho do Homem, por causa do meu nome, por causa do Filho do Homem, e o Filho do Homem é um homem que tem a condição divina. Portanto, é o homem ou a mulher, a pessoa totalmente livre. E aqui nós lembramos que, na verdade, as instituições da época de Jesus e também as de hoje, por que não dizer muitas, instituições políticas ou religiosas, se não acolherem a mensagem de Jesus, sempre vão rejeitar, vão odiar, vão perseguir a pessoa totalmente livre. É por isso que se desencadeia a perseguição. Olhamos para o nosso querido Papa Francisco, quantas calúnias, quantas mentiras, quantas notícias falsas contra a sua pessoa, porque ele é um homem totalmente livre nesse segmento de Jesus e conduz assim a igreja. Mas, diante dessas perseguições, Jesus também afirma: não vos preocupeis. Por isso que dizia então que Deus cuida de quem faz essa opção. Não vos preocupeis, porque Deus está do vosso lado, quando Jesus afirma que será grande a vossa recompensa nos céus.
Porque entre os perseguidores e os que são perseguidos, não tenha dúvida, Deus sempre esteve e sempre estará do lado dos perseguidos. Alguém duvida disso? Deus sempre estará do lado dos perseguidos. É por isso que Jesus diz então: alegrai-vos nessa hora da perseguição, alegrai-vos e exultai. E depois Jesus acrescenta assim: porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Então fica muito claro que para Jesus o papel do discípulo na comunidade cristã é ser profeta. Se tratavam assim os profetas, vão tratar assim vocês também, se vocês forem profetas. Que bonito! Mas quem é o profeta? O profeta é aquele que torna visível na sua própria existência o Deus invisível. Aquela vontade do Deus invisível, sobretudo proclamada lá no Deuteronômio, como começamos. É aquele que, sobretudo, em sintonia com Deus, alarga o horizonte da comunicação entre o Deus e os homens. Este é o profeta. Depois, continuando, depois de ter proclamado plenamente felizes aqueles que fizeram essa escolha de, ao invés de acumular para si, de partilhar, de ser livres nesse espírito como pobres, depois da escolha da partilha, porque é disso que se trata, Jesus expressa algo completamente diferente, um lamento fúnebre praticamente, um lamento fúnebre sobre os ricos. Aparentemente esse lamento contém uma ameaça, quando Jesus diz, ai de vós, mas não se trata de nenhuma ameaça. Também não se trata de nenhum desejo mal para os ricos, que eles se deem mal, uma vingança, porque na verdade o que Jesus faz é um lamento de dor por essas pessoas, de pena mesmo. Jesus, como se dissesse, que pena, é lamentável, ai de vós. Para entendermos melhor a atitude de Jesus, ele na verdade já está chorando pelos ricos como se eles já estivessem mortos. E são aqueles que, ao invés de compartilhar com os outros, só pensam em acumular mais e mais para si. Não vamos esquecer que é Lucas, esse evangelista, que conta a parábola do rico e do pobre Lázaro. Nós conhecemos bem essa parábola. O rico é aquele que vive apenas para si e é condenado não é porque apenas porque maltratou o pobre, mas simplesmente porque ignorou a existência dele que estava à sua porta. Então, Jesus passa a chorar e passa a lamentar com um gemido de dor mesmo, ai de vós, dizendo assim, vós que estáis cheios, ou vós que tendes com fartura, porque vão passar fome, passareis fome, ai de vós que agora riem. Quer dizer, vocês que causaram a fome dos outros, a desilusão dos outros, a tristeza, a miséria dos outros, coitados de vocês. Ai de vós que agora vocês riem tanto, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem, aquela ilusão, né, de ser celebridade na comunidade, de estar na frente, né, de transparecer sempre, ser o melhor de todos. Ai de vós, vocês causaram sofrimento e dor em outras pessoas. Ai de vocês, Jesus chora por eles, como se já estivessem mortos, porque eles optaram, de fato, pelo oposto da vida. É importante lembrar que o ensinamento de Jesus no Evangelho é que a pessoa só possui aquilo que doa, né? E, por conseguinte, o que é retido egoisticamente para mim, para acumular, eu não tenho nada, eu não possuo. Mas o que eu acho que eu tenho é que me possui, eu me torno escravo. Eram os ricos que acreditavam possuir os bens, mas na realidade eles é que eram possuídos. Adoraram o Deus dinheiro e por isso a conveniência e os próprios interesses mesquinhos os destruíram. A última advertência de Jesus diz, ai de vós quando os homens vos elogiarem, porque do mesmo modo era assim que os vossos pais agiam com os falsos profetas. Então aqui na verdade Jesus demonstra qual é o critério de ser profeta e de ser falso profeta. Jesus deixa muito claro que o critério de autenticidade do verdadeiro discípulo do profeta é expresso no relacionamento que tem com o sistema à sua volta. Se o sistema na minha volta me louva, me elogia, me gratifica, me premia,
com certeza eu sou um falso profeta, porque em nada há uma denúncia daquilo que vai contra o anúncio do reino. Mas se ao contrário, o sistema persegue, significa que a pessoa está contra a corrente, está seguindo Jesus. A verdade é que somente indo contra a corrente é que a pessoa encontra água fresca, sempre cristalina. O convite é para cada um de nós. O convite é para mim, para você, para todos. O convite é para sermos felizes. Quem não quer ser feliz? Quem não deseja ser plenamente feliz? Bem-aventurado? Quem não quer ser bem-aventurado? Fazendo a experiência de quem, como numa árvore plantada à beira das correntes de água, recebe a vida que vem de Deus para dar fruto e ser bem-aventurado, para ser feliz. Obrigado a você por podermos compartilhar essa palavra. Peço que você compartilhe, curta e também que você possa se inscrever para melhorarmos cada vez mais as possibilidades desse canal. Um grande abraço!